O mundo grita o tempo todo no seu ouvido. Corra, lute, conquiste, faça acontecer. Se você parar, você perde. Se você descansar, alguém vai passar na sua frente. Nós fomos treinados para acreditar que a solução para todos os nossos problemas está na nossa capacidade de fazer mais, de falar mais alto, de nos esforçarmos até a exaustão. Mas e se eu te dissesse que a estratégia de Deus para a sua maior batalha é exatamente o oposto do que o mundo te ensinou? E se a arma mais poderosa que você tem não for o seu grito, mas o seu silêncio? Existe uma ordem divina, escondida em um dos salmos mais famosos da Bíblia, que tem o poder de parar guerras e acalmar tempestades. Mas é uma ordem difícil de obedecer, porque ela exige que a gente abra mão da única coisa que nós amamos mais do que o conforto, o controle. Prepare o seu coração. Hoje, nós vamos descobrir por que Deus pede silêncio no meio da guerra. Seja muito bem-vindo. Que a paz do Senhor Jesus, aquela paz que excede todo o entendimento, encontre lugar na sua mente e no seu espírito agora mesmo. Se você sente que a sua alma está barulhenta demais, cheia de ansiedade e preocupação, este é o lugar certo para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu curtir e vamos juntos aprender a desligar o ruído do mundo para ouvir a voz de Deus. Nós vivemos na sociedade do cansaço. A nossa mente não para. Mesmo quando deitamos a cabeça no travesseiro, os pensamentos continuam girando. As contas para pagar, os problemas com os filhos, a instabilidade no trabalho, o medo do futuro. É como se tivéssemos um rádio ligado no volume máximo dentro da cabeça, 24 horas por dia. Nós temos medo do silêncio, porque no silêncio nós somos obrigados a encarar as nossas fragilidades. Então nós enchemos a nossa vida de barulho, de atividades, de redes sociais, tudo para não ter que parar. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que um coração agitado não consegue enxergar a soberania dele. Ele sabe que enquanto você estiver tentando segurar o mundo com as suas próprias mãos, as mãos dele ficam impedidas de agir. Por isso, eu quero te convidar a fazer algo corajoso agora. Respire fundo, solte os ombros. Vamos fazer uma oração para silenciar a alma. Senhor Deus, Tu és o nosso refúgio e fortaleza. Nós confessamos que estamos exaustos de tanto lutar com as nossas próprias forças. O barulho dos nossos problemas tem abafado a Tua voz. Mas agora, Pai, nós queremos obedecer à Tua ordem. Cala a nossa ansiedade. Aquieta o nosso interior. Fala conosco neste momento. Não no vento forte, mas na brisa suave do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia ou acompanhe comigo no Salmo 46, versículo 10. Talvez você já tenha lido este versículo em cartões de presente ou quadros de decoração, com imagens de flores e lagos tranquilos. Mas hoje eu quero que você entenda o verdadeiro peso e o verdadeiro contexto dessa passagem. O texto diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Para entender a profundidade disso, você precisa olhar para o que está acontecendo nos versículos anteriores. O Salmo 46 não foi escrito em um dia de piquenique no parque. O cenário descrito pelo salmista é de caos absoluto. No versículo 2, ele fala sobre a terra se mudando e os montes se transportando para o meio dos mares. No versículo 3, ele fala das águas rugindo e se perturbando. No versículo 6, ele diz que as nações se enfureceram e os reinos se abalaram. Estamos falando de terremotos, tsunamis, guerras políticas e colapso social. É o fim do mundo como eles conheciam. E é exatamente no meio desse cenário de destruição, quando tudo está desmoronando, que Deus não diz, corram para as montanhas, nem diz, peguem suas espadas e lutem. Ele diz, aquietai-vos. Essa palavra no original hebraico é rafá, e o significado dela é muito mais profundo do que simplesmente ficar quieto ou fazer silêncio. Rafa significa afrouxar, soltar, deixar cair, relaxar a mão. Imagine um guerreiro no meio da batalha, segurando sua espada com tanta força que os dedos estão brancos. Ele está tenso, pronto para atacar ou defender com a adrenalina no máximo. De repente, o general supremo ordena, Rafa, solte a espada, abaixe a guarda, relaxe as mãos. Isso parece loucura, não é? Como você vai soltar a sua arma no meio da guerra? Como você vai relaxar
quando as águas estão rugindo e as montanhas estão caindo. É aqui que entra o segredo espiritual. Deus está dizendo: solte o controle. Pare de tentar manipular o resultado. Pare de tentar ser Deus. Aquietar-se, biblicamente falando, não é passividade, não é preguiça. Pelo contrário, é um ato agressivo de fé. É preciso muito mais coragem para ficar parado e confiar em Deus do que para correr e tentar resolver tudo sozinho. Lembra-se de Moisés e o povo de Israel diante do Mar Vermelho? De um lado, o mar intransponível. Do outro, o exército de Faraó vindo para matar todo mundo. O povo entrou em pânico. Eles gritaram, choraram, quiseram se render. E o que Moisés disse em Êxodo, capítulo 14, versículo 14? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Vós vos calareis. Em outras palavras, aquietai-vos. Saiam da frente. Parem de atrapalhar com o desespero de vocês. Deixem Deus ser Deus. Nós temos uma dificuldade imensa em fazer isso. Nós somos viciados em controle. Nós achamos que se pararmos de nos preocupar, o mundo vai desabar. Nós achamos que a nossa ansiedade está, de alguma forma, ajudando a resolver o problema. Você fica acordado a noite toda, pensando em como pagar aquela dívida, como se a sua insônia fosse gerar dinheiro. Você fica criando diálogos mentais sobre como vai se defender daquela calúnia, como se a sua preocupação fosse mudar a opinião dos outros. Mas o Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe uma conexão direta entre o aquietar e o saber. Enquanto você estiver agitado, correndo de um lado para o outro, tentando segurar todas as pontas da sua vida, você não vai conseguir saber quem Deus realmente é. Você pode saber sobre Deus, você pode ter a teologia correta, mas você não vai ter a experiência da soberania dele. Porque para experimentar Deus como o seu refúgio e fortaleza, você precisa primeiro parar de ser o seu próprio refúgio. Você precisa parar de confiar na sua própria força. Aquietar-se é o ato de tirar as mãos do volante. É dizer: Senhor, eu não consigo resolver isso. Eu não consigo mudar o meu marido. Eu não consigo curar essa doença. Eu não consigo prever o futuro. Então, eu solto. Eu faço rafá. Eu deixo cair as minhas mãos. Eu entrego o controle para ti. E a promessa que vem a seguir é poderosa. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Deus está dizendo que quando você sai de cena, Ele entra em cena. Quando você para de tentar salvar a si mesmo, Ele mostra a salvação dele. Ele será exaltado na sua vida, não por causa do seu esforço frenético, mas por causa da sua confiança silenciosa. Talvez hoje você esteja segurando algo com muita força. Talvez seja a mágoa de alguém que te feriu. Talvez seja o medo de ficar sozinho. Talvez seja o desejo de controlar a vida dos seus filhos adultos. E Deus está olhando para você com amor e dizendo: solte, meu filho. Solte, minha filha. Rafa, isso está pesado demais para você carregar. E enquanto você estiver segurando, eu não posso pegar. No próximo bloco, vamos aprofundar como praticar esse silêncio no dia a dia. Como calar as vozes internas que dizem: e se tudo der errado? Vamos aprender a encontrar o quarto secreto que Jesus falou em Mateus 6 e descobrir que o verdadeiro poder não está no barulho da tempestade, mas no sussurro que vem depois dela. Existe um homem na Bíblia que entendeu, da maneira mais difícil possível, que o barulho nem sempre é sinal de poder e que o silêncio nem sempre é sinal de ausência. O nome dele era Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, nós encontramos esse grande profeta em um momento de profunda crise. Ele estava fugindo de uma ameaça de morte. Estava deprimido, cansado e escondido dentro de uma caverna. Talvez você se identifique com ele. Talvez você também esteja se sentindo encurralado pelos problemas, com vontade de se esconder do mundo, cansado de lutar as mesmas batalhas todos os dias. E Deus manda Elias sair da caverna, porque ele ia passar por ali. E a Bíblia descreve uma sequência de eventos aterrorizantes. Primeiro, veio um vento fortíssimo, tão violento, que quebrava as pedras e fendia os montes. Mas a Escritura diz: o Senhor não estava no vento. Depois do vento, veio um terremoto que sacudiu o chão. Mas a Escritura diz: o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo abrasador. Mas a Escritura diz: o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo,
veio algo que mudou tudo. A Bíblia chama de uma voz mansa e delicada. Algumas traduções dizem um sussurro suave. E foi ali, naquele som quase imperceptível, que Elias cobriu o rosto e percebeu a presença de Deus. Isso nos ensina uma lição vital para os nossos dias. Nós estamos viciados no espetáculo. Nós queremos que Deus fale conosco através de trovões. Nós queremos sinais grandiosos. Queremos que o céu se abra e uma luz forte resolva todos os nossos problemas num piscar de olhos. Nós buscamos Deus no terremoto das grandes emoções. Mas na maioria das vezes, Deus escolhe falar no sussurro. Por que Ele faz isso? Porque quem fala alto quer ser ouvido de longe, mas quem sussurra quer trazer você para perto. O sussurro exige intimidade. Para ouvir um sussurro, você precisa parar de correr, precisa parar de gritar e precisa se inclinar na direção de quem está falando. O aquietai-vos do Salmo 46 não é apenas uma pausa física, é uma disciplina espiritual para sintonizar a frequência do céu. O inimigo das nossas almas sabe disso. E é por isso que ele investe tanto no barulho. O diabo não precisa te destruir com um grande pecado escandaloso. Ele só precisa te manter ocupado demais. Se ele conseguir manter a sua mente cheia de ruído, cheia de medo, cheia de notificações e cheia de urgências, ele sabe que você nunca vai ouvir a direção de Deus. A estratégia do inferno é o barulho. A estratégia do céu é a quietude. O profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 15, reforça essa verdade com uma promessa, que deveria estar gravada na porta da nossa casa. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Olhe que paradoxo divino. O mundo diz que a força está na agitação, na correria, na violência. Deus diz que a força está no sossego. Quando você se aquieta, você economiza a energia que estava gastando com a preocupação inútil e canaliza essa força para a fé. A preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém em movimento, te cansa, mas não te leva a lugar nenhum. O sossego, por outro lado, é como uma âncora. Ela te mantém firme, mesmo quando a tempestade está tentando te arrastar. E aqui entra o desafio prático que Jesus nos deixou em Mateus, capítulo 6. Versículo 6. Ele disse: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto." O lugar secreto não é apenas um cômodo da casa. É uma atitude do coração. É a capacidade de fechar a porta para o mundo lá fora. Fechar a porta para as opiniões dos outros. Fechar a porta para as notícias ruins. Fechar a porta para a sua própria ansiedade. E ficar a sós com Deus. Muitos de nós entramos no quarto para orar, mas deixamos a porta da mente aberta. O corpo está de joelhos, mas a cabeça está no trabalho, está na discussão de ontem, está na conta de amanhã. Isso não é aquietar-se. Isso é apenas mudar o local da sua preocupação. Aquietar-se exige um esforço consciente para desligar os disjuntores da alma. É dizer para a sua mente: agora não. Agora eu estou com o meu Pai. O mundo pode esperar. Os problemas podem esperar. Agora eu vou apenas saber que Ele é Deus. Eu quero falar diretamente com você agora, meu irmão. Olhe para a sua vida hoje. Seja honesto consigo mesmo. O que é que está roubando o seu silêncio? Qual é o nome da preocupação que acorda com você e vai dormir com você? É a saúde de um familiar? É o desemprego? É um processo na justiça? É a solidão? Você percebe como você tem tentado controlar isso? Você percebe como a sua mente cria 1000 roteiros diferentes de como tudo pode dar errado? Nós chamamos isso de síndrome do e se. E se eu não conseguir pagar? E se o remédio não fizer efeito? E se ele for embora? Esses e se são o barulho das nações se enfurecendo dentro de você. Eles são os terremotos emocionais. Eu quero te perguntar, quanto desse barulho todo resolveu o seu problema até hoje? Quanto dessa agitação trouxe paz para a sua casa? Nada. Absolutamente nada. Pelo contrário, só trouxe gastrite, insônia, irritação e afastamento de Deus. Você não está cansado de carregar o mundo nas costas? Você não está exausto de tentar ser o Deus da sua própria vida, tentando prever e controlar cada detalhe? O convite de hoje não é para você ser irresponsável, é para você ser humilde. A humildade de reconhecer que você não é o gerente do universo. Existe um trono no céu e ele já está ocupado.
Que a boa notícia é que não é você quem está sentado nele. Deus está te chamando para uma troca. Você entrega o controle que você nunca teve de verdade e ele te entrega a paz que você nunca conseguiu fabricar sozinho. Mas para isso acontecer, você precisa soltar. Você precisa fazer o Rafa. Chegou o momento de transformarmos esse entendimento em uma ação espiritual poderosa. Eu não sei onde você está agora, se está em casa, no trabalho ou no transporte, mas eu quero te convidar a um ato profético. Se você puder, feche os seus olhos. Se não puder, apenas concentre a sua mente. Eu quero que você visualize agora nas suas mãos tudo aquilo que tem tirado o seu sono. Imagine que você está segurando sacolas pesadas, malas cheias de problemas, de medos, de responsabilidades que não são suas. Sinta o peso disso. Sinta como os seus braços estão cansados. Agora, respire fundo. E enquanto você solta o ar, eu quero que você visualize essas malas caindo das suas mãos. Solte. Deixe cair no chão, aos pés da cruz de Cristo. Vamos orar juntos agora. Diga comigo no seu coração: Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu reconheço que tenho vivido como se tudo dependesse de mim. Eu confesso que o barulho da minha mente tem sido maior do que a fé no meu coração. Eu peço perdão, Senhor, por tentar controlar o incontrolável. Perdão por achar que a minha preocupação era mais eficiente do que o teu poder. Hoje, eu tomo a decisão de me aquietar. Não porque os problemas acabaram, mas porque eu sei quem tu és. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Tu és o Deus que faz cessar as guerras até os confins da terra. Neste momento eu solto. Eu faço Rafá. Eu tiro as minhas mãos dessa situação que me angustia. Eu declaro que não sou eu quem sustenta a minha vida, é o Senhor. Cala as vozes do medo dentro de mim. Ensina-me a ouvir o teu sussurro suave. Eu troco o meu cansaço pelo teu descanso. Eu troco a minha ansiedade pela tua paz. Seja exaltado na minha vida, Senhor. Seja exaltado na minha família. Seja exaltado na minha saúde. Eu confio em ti. Eu descanso em ti. Em nome de Jesus, amém. Sinta o alívio de não ser Deus. Sinta a leveza de saber que existe alguém infinitamente maior, mais sábio e mais poderoso, cuidando de tudo aquilo que você não consegue cuidar. O Salmo 46 termina dizendo que o Senhor dos Exércitos está conosco. Perceba o título: Senhor dos Exércitos. Ele tem miríades de anjos. Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem a história na palma da mão. Se ele está com você, por que você ainda está tentando lutar sozinho? Leve esta palavra para a sua semana. Toda vez que a ansiedade tentar bater na porta, toda vez que o terremoto das notícias ruins tentar sacudir o seu chão, lembre-se da ordem de comando do general. Aquietai-vos, pare, respire, solte e lembre-se de quem ele é. A vitória não vem pelo muito fazer, mas pelo muito confiar. O mundo pode estar caindo lá fora, mas dentro de você, na cidade de Deus que é o seu coração, existe um rio cujas correntes alegram a alma. Beba dessa água, viva desse sossego. Eu espero que esta mensagem tenha sido um bálsamo para o seu espírito cansado. Se você sentiu a paz de Deus invadindo o seu quarto, a sua sala, o seu coração, eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo. Escreva apenas 3 palavras. Eu escolho confiar. Faça disso o seu decreto de fé hoje. Curta este vídeo para que ele chegue a outras pessoas que estão à beira de um colapso e precisam desse silêncio. Inscreva-se no canal para continuarmos caminhando juntos na rumo da palavra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique bem, fique em paz e até a próxima.